Pessoal, sejam bem-vindos, 8º programa do Fala Luiz. E hoje temos uma novidade, não temos apenas um convidado, não. Temos 2 convidados. É um casal, eles formam um casal há mais de 10 anos, são vitoriosos, são atletas, são empresários. Ele é ator e ela é uma campeoníssima. Eu estou falando de Malvino Salvador e Kira Grace. Obrigado, Malvino. Obrigado, Luiz. Eu que Obrigado, agradeço. Kira. Valeu, Poxa, é um prazer receber vocês. Igualmente. Um prazer. E eu fiquei muito feliz de saber, Malvino, que você é de Manaus, é Manauara. Sim. É uma cidade muito agradável e que tem umas travessias, uma das travessias mais difíceis do Brasil, Almirante Tamandaré. Isso aí, exatamente. Travessia do Rio Negro. Que quase eu fiz essa travessia, porque eu nadei durante 7 anos. Poxa, que bacana. Eu nadei até os 15 anos e eu nadava, competia também. Tenho várias medalhas, cara. Sim, que bom. E aí eu tava chegando num nível de tempo, na minha idade, cara, eu baixei 10 segundos de 15 para 16 anos. No meu 100 metros livre. Sim, sim. E aí os caras já estavam querendo que eu fosse para a Argentina fazer um teste da orelha, que era um teste genético que tinha. Que só tinha também, lá, só tinha na Argentina. Sim. E já estavam querendo fazer isso e tal. E aí eu, nesse período, cara, tava treinando tanto, com muitas horas, e eu acho que eu não estava suplementando o ideal. Você estava sendo superestimado no treino. Superestimado, comecei a ficar com muita rinite, meu nariz ficava entupido o dia inteiro. Eu só era capaz de respirar usando aquele remedinho. E aí fui no médico, o médico falou assim, você está com alergia a cloro. Para de nadar aí durante uma semana pra gente ver. Eu parei, meu nariz ficou bom. Eu falei assim, pai, mãe, vamos voltar a nadar para ver se é mesmo. Quando eu voltei, ritmo de novo, começou a ficar entupido de novo. E o cara diagnosticou que era problema com cloro, e não era nada disso. Sim. Era porque eu precisava suplementar e não estava suplementando, mas isso fez eu parar de nadar, cara. Pô, que pena, Malvino, mas... Manaus é muito úmido, né? Muito. A gente tem uma dificuldade muito grande. E o Rio Negro, ele é, Kira, muito leve, na verdade, a água. Você que fica pesado. Então é muito difícil. Você tem a sensação que está te puxando para o fundo. Mas uma das lembranças que eu tenho de Manaus é o matrixã. Muito bom. É um peixe muito gostoso. Tem alguns amigos. Só que na sua época, eu acho que você teve dificuldade para tirar as espinhas, que é um peixe com muita espinha. Com muita espinha. Só que agora eles têm uma técnica. Sim. Você pedir uma trinchã hoje em qualquer restaurante ou comprar na peixaria, vai para casa, ele já vem completamente sem a espinha. Peixe delicioso. E ele é muito bom de fazer na brasa, né? Porque ele é um peixe um pouco gorduroso. Você faz ele na brasa, aquela gordura, ela cai toda. Muito bom. E fica uma delícia. É igual o tambaqui também. Eu já fiquei com fome aqui já. Ela quando vai lá para Manaus... Bom demais. Não, amor? Qual que você mais gosta mesmo? Eu gosto de tambaqui, tudo, né? Tambaqui, tacacá, formiga, o que tiver, eu como. Vai lá. Eu fui, Malvino, em Manaus pela primeira vez. Eu tive um campeonato brasileiro em Belém, na Faculdade de Educação Física de Belém, Kira. Belém, que remete também à família Grace, minha família é de Belém. De Belém, o seu... Meu bisavô começou o jiu-jitsu em Belém. Carlos e Hélio, Carlos e Hélio. Sensacional. Primeira geração toda ali de Belém. Eles ficaram muito tempo na cidade. Inclusive, o meu tataravô, ele tinha um circo na cidade. Que graça. E aí, esse circo que tinha as apresentações do japonês Mitsui Moedo Konde Koma, que veio do Japão para apresentar o jiu-jitsu no Brasil. Sim. E aí, meu bisavô, na época, um adolescente, viu aquelas apresentações, ficou maravilhado e resolveu fazer aula. Kira, sabe uma coisa assim que me chama muita atenção na família Grace, que hoje eu fiquei aqui conversando com Alexandre Zeberberg, que é lutador, com o Pedro também, né? Tentando lembrar dos nomes da família Grace, entendendo, né, a ramificação da família, né? Você é neta do Robson filho do Carlos, né? Carlos, que é irmão do Hélio. O Robson, por exemplo, é primo de primeiro grau do Rickson Grace, que está muito na nossa memória. Sim. Né? Em função ali dos anos 90, onde começou a ser televisionada as lutas do Japão. Da nossa geração, foi o grande nome que mais despontou, foi o Rickson. Foi o Rickson, né? E que eu vi uma entrevista sua com ele, né? Que ele foi muito especial essa entrevista. De saúde, e ele falou pela primeira vez. Mas, Kira, o que chama a atenção é que já é difícil nós passarmos para os nossos filhos o Malvino sendo um grande ator, um predestinado, né, de sair ali de Manaus, modelo, vir para São Paulo. Parece que tudo deu certo na sua vida, né? E parece que você encontra aqui uma pessoa de sucesso também, que a gente estava falando de instabilidade, que é o que gera a nossa criatividade. Sim. Nós não sabemos, e falamos até de um ator que é um amigo em comum nosso, que está com mais velho e passando por dificuldade hoje, assim como muitos atores e muitos esportistas. Mas
Já é difícil passarmos para os nossos filhos a nossa habilidade e o nosso amor por alguma coisa. Como é que a família Gracie conseguiu passar? Você já é a 4ª geração. Eu sou da 4ª, agora a gente está na 5ª geração. A 5ª São geração. milhares de Gracie, né, já. Tem mais de 1000? Tem. Como é que vocês mantiveram essa qualidade e eficiência? E isso foi ensinado? Isso é uma determinação dos seus antepassados aí, passando desde o seu tataravô para o bisavô? Acho que veio como uma missão, assim, de carregar o sobrenome Gracie para quem busca viver do jiu-jitsu com muita responsabilidade. E eu lembro que o meu bisavô Carlos, ele acreditava tanto no jiu-jitsu, numa época onde ninguém nem conhecia o jiu-jitsu. Ele começou a dar aula dentro de casa. Inclusive, né, no ano que vem, vão fazer 100 anos que a família Gracie ensina jiu-jitsu. Né, 100 anos de ensino do jiu-jitsu. Então, assim, nesse cenário, ele sempre passou para os filhos da importância deles seguirem a tradição da família, que o jiu-jitsu era uma ferramenta super importante para o desenvolvimento pessoal. E aí você vai crescendo com aquilo, você tem o tatame em casa e é kimono, e os primos são seus ídolos, e você começa a se inspirar e vai seguindo nesse caminho, né? Então, acho que esse é o segredo, né, dessa renovação, de você continuar seguindo todo mundo nessa mesma missão, assim. Agora tem uma coisa, só complementando, né, porque eu também conheço bem a Não, história. Ele é ator, então ele fala muito melhor da história do que eu, porque ele bota aquela emoção, e ele fala que veio pro Japão, que não sei o quê. Não, o que acontece é que o jiu-jitsu ele só ficou conhecido realmente e chegar ao que é hoje por conta dos vários duelos que existiram, as várias lutas que existiram desde a época do Gato Ruivo, que foi o irmão, era um dos irmãos mais velhos do Hélio, entendeu? Depois o Hélio, aquela luta emblemática que ele teve com o Kimura, que lotou o estádio, né? O estádio Maracanãzinho, né? Isso, no Maracanãzinho, isso aí. E isso foi fazendo fama da família Gracie, que detinha um poder especial. Eles eram todos mais franzinos e ganhavam de caras gigantes, e aquilo ia fazendo cada vez mais fama, conforme a geração ia passando. Muitos filhos, né? O Carlos teve quantos filhos? 21 filhos, o Hélio teve 10, 11, 9. Sei lá. E aí, cara, você vai ensinando um pro outro, vai tendo filho, ramificando, cada um abre a sua própria academia, e aí começaram a ter outras academias, porque antes era uma só. E a coisa... Aí veio aquela época, década de 80 e 90, quando houve aqueles embates, aquelas brigas, que foi uma fase, na minha visão, um pouco ruim para o esporte, mas ao mesmo tempo fez a fama do jiu-jitsu, que foi quando a luta livre começou a ter uma rivalidade entre a luta livre e o jiu-jitsu, e existiam brigas violentas na rua, né? E aquilo ali fez ainda mais a fama. Eu lembro que o Rickson, na época, era o grande nome, né? O grande lutador da família, quem liderava isso, mas existiam vários outros nomes. Mas tinham vários outros nomes que também fizeram assim, uma grande carreira no que depois se tornou MMA. E aí quando vem a coisa do UFC, que eles criam o UFC, aquela grande ideia de criar o UFC, foi incrível quando o Royce, um cara que pesava 80 e pouquinho quilos, chega e ganha daqueles gigantes vestindo um kimono. Aquilo surpreendeu o mundo inteiro, né? Então acho que esse foi o que realmente fez o jiu-jitsu se tornar o que é hoje no mundo. Sabe que é um dos esportes. Eu li uma matéria que ele estava entre os 2 esportes que mais cresciam no mundo, sabe? E você vê, assim, o mundo inteiro hoje, você tem academia de jiu-jitsu. Eu sou de Manaus, né? Comecei a treinar em Manaus. Manaus tem uma academia de jiu-jitsu em cada esquina. Não foi a Kira que incentivou você? Não. Você já era praticante de jiu-jitsu, Malvino? Já era. Por isso que eu conheço também a história. O Valide é de Manaus, né? O Valide é de Manaus. O Valide era muito engraçado. O Valide, no ano de 97... a gente tinha um secretário de esporte aqui chamado Zé Moraes. Nosso amigo. Eu acabei de falar com ele antes de entrar aqui. O Zé Moraes da nossa família. A gente está com o Zé sempre. É uma pessoa maravilhosa. É muito legal, assim. E ele foi patrocinador de muitos atletas. Inclusive, eu fui às Olimpíadas de Atlanta em 96 e Sydney em 2000. Nesse período, a Prefeitura do Rio tinha um programa de patrocínio. Pois é. E fez um evento muito engraçado. Muito engraçado. Inclusive, eu acho que a Prefeitura deveria fazer novamente esse programa, porque incentivou muito o esporte no Rio de Janeiro. Olha, incentivou, e nunca a gente teve tantos eventos. A gente teve o Mundial de Natação na praia, em Copacabana, em frente à Princesa Isabel. Teve o Mundial de Voo Livre. Teve Mundial...
Eu fiz Que uma você fez com meu pai. seu pai. É. Que foi o Red Bull Giants of Rio. Eram 80 equipes com 4 atletas. Segundo o Pedrão, vocês foram roubados, né? De dizer que vocês ganharam. Pena vida quando ele perde. O Pedro, ele foi fenomenal, porque nadava, a gente saiu nadando Copacabana Palace, aí foi na direção da Pedra do Leme, fizeram uma rampa lá com 15 metros de altura. Que maneiro. Aí eu tinha que nadar, correr e saltar daquela rampa e terminava na Praia Vermelha. Aí um atleta pegava a bicicleta, subia de mountain bike até a Vista Chinesa, tocava na mão do piloto de asa delta, que na minha equipe era o Pedrão. Ele tinha que descer num alvo na praia do... Esse evento não foi divulgado, porque foi um comercial da Red Bull. Todos ficaram hospedados no Meridian. E chegando no alvo, o corredor, que foi o Virgílio de Castilho, um grande triatleta, saía correndo areia, lagoa e terminava de novo em frente ao Copacabana Palace. Foi um evento maravilhoso, mas nessa época o Zé Moraes promovia realmente. Sim. E aí eu lembrei do Valide, que era atleta do Carson Gracie, né? E o Valide venceu um rapaz da família Gracie, que eu não sei se foi o Rix ou não. Foi o Royce. O Royce. Só que o Valide era muito engraçado e era patrocinado também. Então, o jiu-jitsu passou a ter uma mídia muito forte nos anos 90. Mas aí que eu quero te fazer uma pergunta, Malvino e Kira, porque hoje é tudo muito comercial. Então tem muito ator que visa primeiro o lado financeiro, ou primeiro fazer uma grande peça, ou uma grande série, antes realmente daquela paixão. Então, a gente estava conversando sobre atores antigos, né? Sim. E que parece que perdeu com o lado financeiro de muito charme. Então, como é que você lida com isso, Kira? Por exemplo, você tinha o Hélio, tinha o Carlos, se eu não me engano, era um pouquinho mais forte. O Hélio era mais magrinho, não é? Não, os dois eram bem magrinhos. Os outros irmãos eram um pouquinho mais fortes, porque Sim. além do Carlos e o Hélio, tem mais 3 irmãos da primeira geração que eram mais... tinham um corpo mais fortinho, assim. E aí, aonde eu quero chegar? Era tudo muito puro, antigamente. Não só no jiu-jitsu, mas na natação. O mundo era mais romântico, né? O mundo era mais romântico. Como é que hoje você observou dentro da sua família se houve uma mudança ao longo dos anos do lado do romantismo do jiu-jitsu para o lado comercial do jiu-jitsu? Afetou de alguma forma? Sim, eu vejo que tem muitas pessoas hoje que, assim, até dentro da família, que o sobrenome virou um sobrenome muito conhecido, uma marca, abre né? portas, né? Então você já abre uma academia com o nome Gracie, não importa se você tem uma carreira dentro do jiu-jitsu ou não, você já vai ser uma pessoa que vai ter mais alunos, você já tem um status ali. E aí, às vezes, você não passa pelo processo de realmente ser um Gracie. Quando eu digo ser um Gracie, é você passar pelo processo dessa construção, de ser um faixa preta, né? de ter toda essa filosofia atrelada ao jiu-jitsu e ao que você passa para os seus alunos. E aí a gente tem algumas questões aí que ficam, né? Você fala, caramba, e aí? Mas e aquele Gracie ali? E aquele ali? Sim, que tá... sim. Tem uma diferença também, né? Que agora se está... As pessoas, quem lida com jiu-jitsu, quem trabalha, quem tem academia, que estava só focando no jiu-jitsu de competição. Então, quando você lida só no jiu-jitsu de competição tem regra. Sim. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então você deixa de lado a arte marcial. Então, assim, antes o jiu-jitsu... E a filosofia também, muitas vezes, né? Porque o jiu-jitsu é uma ferramenta poderosa para dar para o ser humano equilíbrio emocional. Se você tiver a compreensão total da filosofia junto com a prática, né? Você cria hábitos, hábitos que enriquecem o ser humano, né? e trazem esse benefício de equilíbrio emocional, da autoconfiança, autoestima. E na primeira academia Gracie era assim, era muito focado na defesa pessoal. Então você sabia queda, você sabia chute, soco, sabia se defender de situações que podem acontecer no dia a dia, na rua, sabe? Você se prevenir de situações, porque a defesa pessoal é muito mais do que você saber brigar com alguém e se defender, é você antecipar conflitos, né? E você evitá-los, né? Cara, então tinha essa coisa por trás. Quando, assim, o jiu-jitsu se disseminou muito e cada um começou... Só um segundo, amor, só para complementar, nessa época que o Malvino está falando, para você ser um professor, para você passar de faixa na Academia Gracie, tinham vários tópicos.
Um dos tópicos era técnica, mas os outros o tio Hélio focava muito na sua conduta dentro do tatame, fora do tatame, como você tratava os seus parceiros, se você era uma pessoa, né, correta. Então, tudo isso também era mapeado por ele, porque ele sabia que a parte técnica era só uma parte do jiu-jitsu. Né? E hoje a gente vê o quê? A parte técnica como um todo e ninguém liga para as suas atitudes, para o seu comportamento. E isso é fundamental. Sim. Tem que estar atrelado o ensino do jiu-jitsu com a filosofia. Porque quando isso vai se perdendo, você dá arma na mão de pessoas que podem cometer coisas ruins. É. Inclusive, agora, essa semana, teve um caso de um atleta de jiu-jitsu, campeão mundial, que estuprou 4 mulheres. E aí você fala assim, cara, como é que pode? Ele é um campeão mundial, um faixa preta. Podendo dar um bom exemplo. Podendo, né, ajudar, usar o jiu-jitsu como uma ferramenta de transformação para mudar a vida dele, né, um menino que saiu de uma comunidade. Mas não, usou o jiu-jitsu pro mal, sabe? Sim, e por quê? Porque hoje, infelizmente, as faixas elas são concedidas de acordo com os campeonatos que você ganha, se você é bem duro ali no treino, e não estão nem aí para suas atitudes. E aí a gente tem um perigo aí dentro do jiu-jitsu. E virou nisso também, esse clima de rivalidade, às vezes, que existiam entre as academias, o cara imprime no próprio treino dele, no espaço dele, um clima de zoação, começa a tirar sarro do outro. Porque eu ganho de você, então você tem que me respeitar. Então vira um negócio que não é legal. Então, eu acho que o que a gente faz ali na nossa academia, na Grace Core, é justamente resgatar essa filosofia que se perdeu ao longo do caminho, que poucas pessoas estão fazendo, não somos só nós quem faz isso, mas são poucos, né? Pouquíssimos, e a gente resgatou e montou uma academia baseada nisso, nesses princípios, né? Nós nos baseamos num código que foi mapeado pelos Irmãos Valentes, que tem uma academia hoje em Miami, uma academia maravilhosa. Sensacional. Faz um trabalho sensacional lá. Eles são muito estudiosos, então leram vários livros de filosofia, coisas do Japão, e lá eles encontraram as 7 virtudes do guerreiro, as 5... Pedro Joaquim. Isso. As 5 chaves... Pedro Joaquim e Guilherme. 5 chaves para a saúde e 3 estados mentais, que a combinação disso te traz um equilíbrio emocional pleno, né? O Joaquim gosta muito de vocês. Que bom. A gente fala sempre. Eles falam muito bem de vocês. Eu tô com um projeto, a gente está com um projeto aí com os Irmãos Valentes, que eu não posso falar ainda, mas é um projeto especial. É maravilhoso. Na verdade, ele tem a academia que todo mundo gostaria de ter, né? É muito bonito. É maravilhosa. No alto tem um gramado verde, onde eles fazem exercícios funcionais. É incrível. Malvino, mas como a Kira falou, a marca Grace é muito forte. Né? Eu morei na Austrália, em Melbourne, em 96. Né? E tem Grace em Sydney. Sim, tem no mundo inteiro, onde a gente vai. Perto ali de Bondi Beach. Então, é uma marca muito forte. E é genuinamente brasileira. Então, a gente tem 100 anos, né, de jiu-jitsu no Brasil. Mas aí eu vou fazer uma crítica ao jiu-jitsu. Me perdoa. Eu aceito. Críticas construtivas eu aceito. Construtivas. A gente tem o judô. O judô é um esporte olímpico. Sim. O judô tem um programa de judô que eu pude visitar o interior do Paraná, mais propriamente na cidade de Cascavel, onde você tem judô na escola, mas muito em função de atletas de judô que foram atletas olímpicos, como o Ishii, que foi o pai da Vani Ishii, que foi o primeiro medalhista em 72. Sim. E de lá para cá o judô trouxe medalha ao Brasil desde 88. Sim, perfeito. Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, em 92. Sim. A gente teve o Guimarães em 96. O Flávio Canto. O Thiago Camilo. Thiago Camilo, incrível. Leandro Guilheiro. O Leandro Guilheiro, o Honorato. A gente teve, a menina... Campeões olímpicos e mundiais, né? Teve as meninas todas. O João Derli, o primeiro campeão mundial. Então, mas o judô, por ser muito organizado, em ter uma federação internacional, em ter uma confederação brasileira única, em ter 27 federações que remetem a essa confederação, possibilitou que esses atletas fossem mais organizados, os seus títulos mais valorizados e o esporte organizado melhor mundialmente. O que acontece no jiu-jitsu, Kira? Por que tem muitas confederações? O seu desafio, almejando estar à frente de uma federação, é usar a sua força, o seu carisma, o seu poder de comunicação também para revolucionar o jiu-jitsu no Brasil
E organizar no mundo também, para quem sabe se tornar um esporte olímpico. Esse ponto que você bateu é muito importante, porque eu vejo outros esportes olímpicos, esportes que se organizaram. Sim. Eu tenho um exemplo muito grande para mim, que é o surf, que era uma bagunça, e eles conseguiram organizar, e olha a potência que está o surf. Impressionante. Eles, claro, com certeza. Impressionante. É impressionante. Então, assim, eu lembro que na minha época, quando eu era atleta, os atletas de surf, eles ficavam ali na bem, caramba, não tem patrocínio, caramba, não sei o que, um perrengue danado. Hoje você vê, eles são ídolos nacionais, patrocínios, e conseguem, né, viver muito bem sendo atletas. Todo mundo fala de surf. Eu não surfo, mas eu vejo o campeonato. Eu sei o que está acontecendo, eu sei né, quem ganhou, quem não ganhou, enfim. Você porque também, isso fica né? no boca a boca. Tipo, o Malvino não surfou nunca. Virou um esporte onde os brasileiros se destacam. Né? Sim. Então a gente tem o jiu-jitsu, onde tem muitos brasileiros se destacando, dando bons exemplos, mas o jiu-jitsu é totalmente desorganizado. É muito desorganizado. Você tem quantas federações, quantas confederações? Como é que funciona no Brasil hoje, Kira? São quantas confederações? Eu não sei, eu já perdi a conta de quantas tem. Né? Então, assim, aí você tem... A entrega de faixa não segue assim, por exemplo, hoje na academia de vocês, que é aqui no Shopping Vogue. A gente está muito próximo aqui na Avenida das Américas. Isso. Vocês seguem princípios de filosofia de vida, assim como tinha a alimentação dos gregos, né? Que o seu tataravô Hélio viveu bastante, se eu não me engano, era em Itaipava, não é? Sim. E era uma qualidade de vida. Vocês tentam passar para os seus alunos exatamente essa qualidade de vida, que o esporte vai muito mais além do tatame, e isso tem uma convergência com a entrega de faixa. É mais ou menos assim, desculpa estar imaginando. A nossa ideia é exatamente usar o 753 junto com as técnicas de jiu-jitsu para criar um ambiente onde todos os alunos possam melhorar, né, que a gente fala a busca da faixa preta no tatame e na vida. Então nós temos diversos alunos que chegam lá e fazem uma transformação pessoal, começam a alimentar melhor, né, começam a ter qualidade de vida, perdem peso e começam a trabalhar mais o estado positivo da mente. Então você muda em todas as esferas. Isso você melhora no seu trabalho, você melhora nas suas relações pessoais, enfim. Então é uma melhora geral e é esse o nosso objetivo dentro do tatame. E aí essa questão da faixa, só para complementar, são quantas faixas? Você começa quando adulto, você tem a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. São 5 faixas. E depois vermelha quando você tem. Aí depois você vai subindo, aí vem para os mestres, dos grandes mestres e tudo. Né? Mas, então, qual é o critério para essa troca de faixa? Cada academia tem o seu critério. Não tem a federação, a confederação, enfim, as entidades, elas não passam para os espaços exatamente o que você precisa fazer para passar uma faixa. É de cada professor. E aí você fica com uma situação muito complicada, né? Porque, assim, se você deixa aberto para que cada professor possa escolher e decidir como que ele entrega uma faixa preta, aí você vê problemas acontecendo. Então tinha que ter uma regra mais organizada. Isso tudo vem em ter entidades sólidas, com credibilidade, querendo organizar o jiu-jitsu. Né? Eu acho que tão importante quanto isso, Luiz, é o seguinte, é a profissionalização tanto dos atletas, né? As oportunidades que podem ser dadas para eles e as oportunidades que podem ser dadas para pessoas que treinam jiu-jitsu, muitas vezes de comunidades carentes e que podem viver do jiu-jitsu, mas hoje não tem a chance de se profissionalizar. Porque ele não sabe onde encontrar alguém que o ensine, por exemplo. Não tem um suporte, por exemplo, a confederação, federação, qualquer entidade, ela não dá um suporte para o atleta, não tem um time, não tem um... O cara vai querer abrir uma academia, ele pensa assim, eu acho que eu vou abrir aqui... É só abrir aqui, ele não sabe fazer nem Ele não faz um curso para dar aula. Não faz um planejamento, ele não sabe fazer pesquisa de mercado, ele não sabe nada disso, ele não sabe identificar o público-alvo dele, ele não tem uma metodologia por trás, dando uma... E mesmo assim, tem muitas academias dando certo porque o jiu-jitsu é incrível. O jiu-jitsu é tão incrível que, mesmo assim, as pessoas estão, né, elas têm os alunos e tem tudo, mas poderia ser muito melhor. O potencial do jiu-jitsu, ele é gigantesco, só que realmente falta organização. O Rio de Janeiro hoje, Kira, a capital, o centro metropolitano, é onde detém o maior número de professores, de praticantes de jiu-jitsu no Brasil, ou é São Paulo? Você tem essa estatística? Não sei, não tenho essa estatística, eu sei mas está muito forte. Ele se disseminou muito em São Paulo, né? Muito em tem São Paulo, muito né? em São Paulo. Muito tem em São Paulo é gigante, Manaus, né? Entendeu? Sim. Mas São Paulo
como população, né? Tem muito Sim. mais grandes cidades do que aqui. Sim, então sim. eu o acredito. interior de São Paulo é muito mais Interior forte. de São Paulo, É, não eu sei, acredito que São Paulo estatisticamente seja a gente maior. não tem esses dados assim. Sim. Né? Ô Malvino, Então- e o jiu-jitsu? Ele somou na sua profissão, na Pô, sua com profissão certeza. de ator? Em tudo. Em tudo? Tudo. Eu comecei a treinar Você jiu-jitsu começou há quantos anos, mano? 18 anos. Meu primeiro esporte foi natação Certo. e judô, aos 6 Certo. anos de idade. Certo. Fazia os dois ao mesmo tempo. Aí o judô eu continuei por mais um ano, depois eu parei, porque eu mudei de escola, fazia na escola 2 vezes na semana, depois eu mudei para uma outra escola, já com 10 anos, eu fiz 10 e 11 anos numa outra escola. Então me deu uma base muito boa, o judô. Quando eu fiz lá, estava lá por 17 anos, eu comecei a sair na rua, ir nas festas e tudo mais. Cara, você tem muito lutador de jiu-jitsu em Manaus. Sim. E os caras mais velhos, com técnicas, homens, você sabe como é que é. Ainda mais num ambiente, naquela época, tinha muita briga na rua. Então, se você passasse assim, em vez do cara não gostasse de você, ele te dá uma porrada. Entendeu? E eu falei assim, cara, eu tenho que saber me proteger. Né? E aí eu encontrei uma academia de jiu-jitsu, que era a maior academia lá, a Academia Monteiro, e comecei a treinar com 18 anos. Treinei até os 24 anos. Eu treinava direto, todos os dias, competia também. Sou medalhista no Campeonato Amazonense, que é o mais bacana. difícil. Legal. Eu fiquei em terceiro lugar Sim. no Campeonato Amazonense, na faixa azul, lutando 2 categorias acima de peso. E eu não pude ir para a final porque eu involuntariamente, o rapaz com que eu estava lutando na terceira ou quarta luta, eu estava ganhando dele, eu dei um balão nele, fui para cima, ele voltou com tudo e bateu a cabeça no meu supercílio, rompeu, abriu meu supercílio, sangrou tanto que eu não pude continuar. Sim. Eu não pude ir para a final, fiquei em terceiro lugar. Enfim, treinava bastante lá em Manaus. Aí quando eu fiz quase fazendo 25 anos, eu recebi uma proposta para mudar para São Paulo e trabalhar como modelo. Sim. E eu falei, vou me aventurar. Decidi que eu ia. Eu fiz um pacto com meus pais. Sim. Olha, preciso de 1 ano. Se não der certo, eu volto, eu retomo tudo que eu estou fazendo aqui. Eu tinha emprego garantido, eu morava com meus pais na época. Não seria uma coisa louca assim, demais para se fazer. Eu falei assim, é uma oportunidade, vou tentar. E fui, e aí eu parei de treinar jiu-jitsu, porque eu precisava diminuir de tamanho. Eu era muito forte. Né? Eu malhava muito também, tinha muita força. E eu tive que diminuir de tamanho para me enquadrar na profissão de modelo. E aí eu parei de treinar jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem muita isometria, então eu não ia conseguir perder peso. Voltei a nadar. Bom. O Vitor Belfort, quando tinha 18 anos, ele nadava aqui na Axe. Sim. A gente tem a mesma idade do Vitor Belfort também. Acho que Isso, o Vitor Belfort por é aí. de 77. Isso. Aí. E aí foi isso, Não, eu você voltei... é 7,5. Eu sou 7,5. Os cabelos brancos, já tinha que fazer transplante capilar. Olha aqui. Essa foto é antiga, hein? Isso é antes do transplante capilar. Não, mas ficou bom. Semana passada teve o Edson Freitas aqui, aí eu comentei com ele no ar, né, que você vinha. Aí ele comentou, poxa, o Malvino tem uma empresa muito boa e tal. Até falei, acho que eu vou ter que Não, você tem bastante cabelo. Não, você tem bastante cabelo aí. Esse pretinho aqui é um shampoo canadense. Mas eu voltei a treinar jiu-jitsu quando? 1 ano antes de conhecê-la. Eu já estava praticando boxe há bastante tempo já. Eu tinha... para fazer um personagem, comecei a praticar boxe, me apaixonei, comecei a treinar direto boxe. E aí teve uma época em que eu estava treinando boxe, assim, na companhia atlética. Após o meu treino de boxe, estava rolando um treino de jiu-jitsu lá. Comecei a ver, começou a me dar aquela vontade de novo de voltar a treinar. Eu falei assim, vou voltar. E aí fui voltando devagarinho, 2 vezes a semana, aí depois passou para 3, aí depois conheci ela. 1 ano depois. E com esse Agora ele treina todo dia. Não, competição não, aí só recreativo mesmo, né? Mas o fato da Kira fazer jiu-jitsu, isso foi um gatilho? Você gostava? Olha, eu já conhecia a história dela, porque eu já conhecia a história da família. Foi tudo um conjunto. Foi tudo um conjunto. Eu conheci a minha mulher na natação, na cidade chamada Messina, na Sicília, na Itália. A gente foi mundial universitário. Caramba. E o fato dela ser nadadora ajudou. Então, tem um lado muito bom, né, de fazer... Porque você tem coisas em comum, né? Tem coisa em comum. Gostos parecidos. Princípios comuns, né? Isso eu sou parecido com ela até nos defeitos. É mesmo? Que bom, pô. É verdade. Mas isso é muito bom, compartilhar o mesmo esporte, né? E são quantos filhos, Kira, hoje? 4 no total.
uma mais velha dele, mais 3 nossos. Vocês juntos tiveram 3 e o Malvino tem uma filha um pouquinho mais velha. Isso, com 14 que anos. bacana, né? 4 crianças lá. Tem quantos anos, sua filha? Vai fazer 18. Já dia tá 10 de grandona. outubro. Caramba. Dia 10 a Luísa, É muito Acabou bom, né? É bom demais. Ela nada também, nadador. Tá no Flamengo agora, treinando. Ah, né? legal. Mas eu tô Ela no compete Fluminense. também? Compete, é campeã brasileira. Ah, é? Que legal. Tá indo terça-feira para Israel. Que maneiro. É o Mundial Júnior de Natação. Eu era fundista e a Milene velocista. A Legal. Milene nadava Eu era sem velocista peito, também, eu era velocista. Milene é 1,80 m, fortuna aí. e eu estilo Hélio Gracie, magrinha, mais desbravador. Só na leveza. A gente era... Mas, Malvino, tem muito magrinho que gosta de mulher forte. Eu lembro, teve o Emil Zatopek, que foi um tcheco, que foi campeão olímpico na maratona e recorde na maratona. Ele casou com uma tcheca, só que arremessava peso, forte pra caraca. E ele magrinho, mas ele era firme. Mas, Malvino, então o jiu-jitsu te ajuda na profissão de ator? Ele me ajudou muito. Te dá mais equilíbrio, coragem? Isso, me deu muito... Por isso que eu falei, eu tive que enfrentar essas coisas todas. Primeiro, a coisa de briga na rua, lá em Manaus. Sim. Isso me deu confiança. Sim, me deu autoconfiança para ser firme nas minhas convicções. Sim. Em todas as vezes que eu lido com qualquer pessoa, eu não faço distinção entre as pessoas, eu não me coloco acima e nem abaixo, eu me coloco como um igual. Sim. Né? Então, assim, isso reflete, esse comportamento ele é refletido nas minhas relações que eu tenho com todas as pessoas, no meu trabalho, com todo mundo. Então, essa autoconfiança do jiu-jitsu me trouxe um equilíbrio, que a gente a gente faz muito, conversa muito com os nossos alunos, principalmente as crianças, que eles têm que ter a postura do campeão e da campeã. Sim. E a postura do campeão e da campeã é o quê? É uma postura que ela é cabisbaixa? Não. Era uma postura que é arrogante, soberba? Não. É uma postura, olha pra frente, olha nos olhos, fala o que você quer falar sem medo. Se você tiver pureza nas coisas que você quer falar, convicção, você pode falar. A vida, ela é permeada de diferenças. Claro, e as diferenças são importantes, né? Porque sem diferenças ninguém evolui. Não, né? Se todo mundo pensa da mesma maneira, todo mundo fica estagnado aqui, o mundo não evolui. Então as diferenças são muito importantes, que é algo que eu acho que está faltando hoje. As pessoas debaterem sobre os temas abertamente de forma respeitosa. Sem xingar os outros, sem ficar, sabe? A divergência, ela traz a evolução. E quando vocês pregam isso, e até acaba nos aproximando aqui em termos de visão política, mas também com muito respeito, né? Eu sou um deputado de direita, que foi vice-líder do governo, que infelizmente não continuou no poder do nosso país, mas eu fui um vice-líder. O presidente Bolsonaro fala assim: Luiz, você é o mais calmo aqui, mas eu acho que isso vem muito do esporte, né? A gente tem que ser leal, mas não pode ser ingênuo. A gente tem que passar para os nossos filhos que a vida é uma competição. E o ser humano só evoluiu porque exatamente há competição e há divergência e há disputa. Então não é vergonha nenhuma você estar nadando no meio do mar, numa travessia do posto 6, por exemplo, de Copacabana para o Leme, com 4.500 concorrentes, ou você está lutando num campeonato que tem 100, 80, 60 lutadores que vão se cruzar ali com as chavezinhas até... Você garantir o seu espaço e pensar ninguém tira o que é meu, no respeito e no bom sentido, é ótimo. Então, essa coisa que hoje a gente está expondo os nossos filhos, o que eu falo, os nossos filhos no sentido das crianças de hoje, de tudo tem o seu tempo. Não, senhor, o tempo é agora. Você numa final de Copa do Mundo, quando a gente viu o Romário lá batendo pênalti, o Dunga, o Bebeto em 94, que a gente tinha 16 anos e ficou muito marcado, essa né? Copa eu vibrei muito. Cara, ali não tem amanhã você volta para bater o pênalti, é agora. É oportunidade, você tem que agarrar. Então, os nossos filhos têm que ser preparados por agora. E aí, Kira, eu quero puxar, que foi um dos motivos de você estar aqui, foi quando me procurou, né? Na verdade, eu conheci a sua história pelo meu pai. Pelo Pedro. Meu pai é o Pedrão, para quem não sabe, o meu pai, ele foi campeão mundial de voo livre, é esportista, ele é uma figura aqui da Barra. E ele fala de você, mas assim, o tempo inteiro, né, amor? Não, porque Luiz Lima, meu filho,
Segue o Gema, você tem que conhecer, você tem que conhecer. E fala. Aí, quando eu tô agora numa questão que eu quero me candidatar, né, para a presidência da Federação de Jiu-Jitsu, e tô com muita dificuldade, enfim, a Federação do Rio de Janeiro é uma federação que ela tem algumas questões ali que precisam ser, né, esclarecidas e organizadas. Eu falei, bom, com quem eu posso falar que eu possa ter mais ajuda nesse processo de entender como é que funciona uma eleição? Quem é que pode se candidatar? Deixar mais claro isso para ter eleições dentro do jiu-jitsu. Porque a última eleição que nós tivemos dentro do jiu-jitsu foi na década de 70, entre o meu bisavô Hélio Gracie e o meu avô Robson. Os dois competiram, né? Tipo assim, disputaram uma eleição. Sim. E aí meu avô venceu a eleição e continuou na presidência. Porque a federação ela foi fundada pelo mestre Hélio, que estava na presidência, teve a disputa com o meu avô, e aí meu avô seguiu na presidência. Sim. E aí não tem mais eleição. E nessa minha busca, né, por me candidatar, já que o mandato da atual presidente vence agora no fim do ano, as pessoas estão assim, nossa, poxa, não pode. Mas calma aí, não pode o quê? É como se fosse um crime se candidatar, e sendo que deveria ser algo natural. Só quero uma eleição. Sim. E que vença o melhor, né, pelos praticantes de jiu-jitsu. Aí eu vim aqui, eu vim falar com o Luiz. Luiz, como é que você pode me ajudar aqui? Olha só, eu tô com esse problema, são essas as situações. Ele falou, então vamos fazer uma carta, né? Um ofício. Que a gente direcionou para a federação. Mas, Kira, teve resposta, não, ainda não. Eu até falei com o Pedro, que está aqui, mas... Né, teve Pedro? Eles falaram que vão enviar, né? Ainda não, vão enviar. Eles vão enviar. Mas, Kira, eu sou atualmente presidente da Comissão de Esporte da Câmara de Deputados e fui secretário nacional de esporte após o impeachment da presidente Dilma, né? Sim. Uhum. Quando eu fui convidado pelo governo Temer, até por dar treino em Copacabana, para pessoas diferentes, né? Eu dou treino para cara que não vota em mim, mas que gosta de mim, professor e motivador. Olha, mas isso é a melhor coisa. É muito legal. Não misturar as coisas, né? Claro. É muito legal, porque você como político, Malvino, se você viver apenas no seu nicho eleitoral e você não conversar com as pessoas que pensam diferente, você fica muito restrito a apenas um tipo de pensamento que não te leva à reflexão. Claro. Mas a experiência que eu tive como secretário, existem inúmeras federações e confederações, cada um com a sua particularidade. Existe hoje pré-requisitos na nova Lei Geral do Esporte, na antiga Lei Pelé, que faz com que federações e confederações, para receber recurso público, por exemplo, sigam algumas regras. Você não pode fazer tudo a seu bel prazer, né? O que você quer. Participação de atletas, conselho, trazendo equilíbrio na votação de atletas e clubes, mas para aquelas federações e confederações que são exclusivamente privadas e não recebem recurso público, cada um faz da maneira que quiser. Por exemplo, a CBF. A CBF não recebe recurso público. Sim, perfeito. Então, ela segue a norma dela. Claro. Né? O que eu quero passar para você, quando eu me candidatei, você vai sofrer algo que de repente você não sofreu na sua vida. E o Malvino vai testemunhar isso. Uma microcompetição, que é num cosmos menorzinho, que é a Federação de Jiu-Jitsu, mas que simboliza a sua vida, a vida da sua família. Você, quando se candidata, você deixa de ser 100% suprapartidário e você passa a defender algo que você vai encontrar certas divergências. E isso no começo pode ser um choque para você, mas um obstáculo a mais na sua vida que você vai suprir. Então, eu daria um conselho para você. Tente fazer o máximo com leveza, né? Não sendo ingênua, obviamente, mas sendo sempre leal aos seus princípios. E eu torço muito, porque quando você esteve aqui, as suas tias, né? Que hoje quem está na presidência é uma tia minha. Que é a... Mas vamos lembrar que a família é muito grande, né? Uma tia que eu não tenho contato nenhum, então, assim, deixar claro isso. A Kênia e a... Hannah. A Hannah. E elas têm a sua idade praticamente, né? Elas são irmãs da sua mãe. E eu falei para elas duas, poxa, eu torço tanto para que vocês se entendam, porque vocês simbolizam muito mais do que apenas uma federação. Então eu faço votos realmente que... Tem que ter eleição. Depois da eleição a gente entende sim. Só pode ter que ter essa eleição. Porque elas entendeu, Malvino? A questão hoje é que está tendo porque o jiu-jitsu brasileiro, que nasceu com seu tataravô, que está lá em Sydney, na Austrália, é de um valor imensurável. E aí, a partir disso, você pode desenvolver políticas públicas, não só de esporte de alto rendimento, mas, cara, é fácil você fazer jiu-jitsu no sentido de investimento.
É muito mais fácil do que você fazer uma piscina de 50 metros, que foi lá para Manaus, com o secretário Fabrício, que a gente teve a oportunidade de levar uma piscina da Olimpíada, está em Manaus e está em Salvador. Manaus está lá naquele parque do estado, onde tem o ginásio. A piscina olímpica está lá em Manaus. É muito mais fácil você ter um tatame do que ter uma piscina, né? Com certeza. Então, os programas sociais através do jiu-jitsu têm excelente oportunidade, Kira. Mas é isso, eu torço muito para que o atleta de jiu-jitsu tenha cada vez mais participação na eleição. Mas olha, não, mas esse é um sabe ponto. Qual é a minha visão, que eu estou de fora? A Kira não quer briga. Não quer, ela só quer ter o direito de poder participar, visto que ela é filiada. E ela está sendo boicotada de ter acesso às informações. Ela não sabe quem são as pessoas que votam, ela não sabe nada, ela não está tendo acesso. Por isso... Estão agindo de uma forma que não é uma forma na qual eu vejo com respeito. Né? Editando o site para tirar o meu nome como filiada, plantando mentiras na internet, falando sobre o meu caráter, sobre a minha conduta, situações que vão além do que falar assim, calma aí, vamos fazer uma eleição, tá tudo certo. Não, elas querem plantar situações que não são legais. Então, assim, eu não posso corroborar com atitudes que não condizem com as minhas atitudes. Entendeu? Então, assim, como que eu, Kira, tudo bem, é da minha família, vou passar a mão, e onde eu vejo que tem um cenário que não é legal ali dentro. Né? Uma federação que não tem uma eleição, uma federação que faz o que quer ao seu bel prazer, que não tem uma transparência financeira, que não tem governança, né? Que está botando como se fosse um crime eu me candidatar. Pô, peraí. Aí vai lá no site, troca o estatuto. Como é que você troca um estatuto em ano eleitoral justamente para beneficiar quem está hoje na presidência? Então, agora, para você se candidatar, você tem que estar competindo 3 vezes por ano ou trabalhando na federação. Então, assim... Não dá para trabalhar, não dá, isso é inadmissível. A gente agir, qualquer pessoa agir com naturalidade, vendo todas essas situações erradas. Hoje eu tenho um membro da federação, inclusive, que está ameaçando as pessoas que falam a favor de uma eleição. Ele chegou e falou, eu vou cortar sua cabeça fora, estou indo aí na sua casa. Então, assim, eu não posso chegar agora e falar, não, vou ficar bem com essas pessoas que estão gerindo a federação, porque elas estão agindo de uma forma que é bem complicada. Ô Kira, hoje a Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, ela não é subordinada à Confederação? Essa é a única que é subordinada à Confederação. Sim. E existe uma confederação... Tem algumas confederações... Por exemplo, o escopo da Confederação Nacional tem quantas federações subordinadas à confederação, você sabe, não? Não, fica muito vago assim no jiu-jitsu, não está claro, entendeu? As coisas como acontecem. Tanto que quando eu comecei a falar sobre ter uma eleição, a comunidade do jiu-jitsu como um todo ficou, mas pode ter eleição? Nunca ouvi falar. Sim. Mas como é que é? Como é que funciona? Quem é que pode? Tipo, as pessoas começaram a abrir a cabeça, porque quando você vive nesse mundo que não tem eleição, fica sempre o mesmo presidente, tudo ali, você não... Acho que você fica assim, não, tá tudo bem, deixa pra lá, não tem o que fazer. Muitas pessoas insatisfeitas, mas sem ter, assim, como que eu faço pra mudar? Não dá pra mudar, eu vou tocar assim desse jeito, porque se eu tentar mudar também eu posso ser boicotado e eu preciso desse meio pra viver. E aí vem a Kira e bate de frente e fala, cara, tá tudo errado. A gente precisa ter uma eleição. Uma eleição é importante para o jiu-jitsu. Os praticantes que devem escolher quem são os seus representantes. E como é que seria a Kira presidente? Então, a Kira presidente vai usar toda a credibilidade, toda a minha experiência, não só como atleta, que eu sei o que é viver como uma atleta de jiu-jitsu, principalmente dentro do Brasil. Eu sei o que é ser uma professora de jiu-jitsu dentro do Brasil, mas também tenho toda uma experiência de gestão que eu vou colocar dentro da federação para que todas as pessoas possam se beneficiar, a gente melhore a imagem do jiu-jitsu, para que tenham mais cursos para professores, porque há uma demanda reprimida para bons professores de jiu-jitsu, mas eles ficam às vezes, caramba, não tem aonde encontrar esses cursos. Então a federação ela vai agir não só na parte de campeonatos, não só no Rio de Janeiro, mas no estado do Rio de Janeiro como um todo, para promover o jiu-jitsu como um todo, mas também cursos para professores, um staff no qual eles podem ter na qual possamos ter um staff da federação, que possa, né, ter uma estabilidade dentro disso. Hoje eles vivem de, não, agora vai ter campeonato, aí ganha diária e tudo. Então a gente ter um staff organizado, né, e que possa viver ali da federação contribuindo com isso. E principalmente
focando em políticas públicas para poder ajudar o jiu-jitsu e um potencial gigantesco que a gente tem de ter o jiu-jitsu como os campeonatos de jiu-jitsu como campeonatos oficiais do Rio de Janeiro, da agenda de esporte do Rio de Janeiro, né, ter patrocínios e que os nossos atletas sejam valorizados e tenham o reconhecimento que merecem. E você pretende, Kira, como presidente da Federação de Jiu-Jitsu, abrir a federação de fato para que ela siga regulamentações, assim como são seguidas por confederações, que ligadas até ao Comitê Olímpico Brasileiro como esportes não olímpicos, mas que têm ligação e que vão seguir o 18 e 18A, ali nas obrigações de boa governança, transparência, tem que ter transparência e prestação de contas. Esse vai ser o meu primeiro passo, assumindo a presidência, vai ser colocar a federação de acordo com as leis vigentes em tudo. Vai ser tudo transparente, as pessoas vão saber o que está acontecendo, vai ter transparência financeira, governança e os praticantes, né, os filiados, vão ter voz. Porque hoje não, hoje é assim, é isso. Se você não está satisfeito, não estou nem aí, porque é assim que vai ser. Então eu quero que eles tenham voz e que a gente possa contribuir nessa mudança necessária e super importante para o desenvolvimento do jiu-jitsu. O jiu-jitsu está limitado e esse é um dos passos que nós podemos fazer para que a gente possa mudar essa realidade. O calendário da federação, ele segue assim um critério por idade, todo ano realiza as competições, elas são pré-determinadas, os donos de academia têm um parâmetro para treinar os seus atletas e terem objetivos claros. Mês de junho a gente vai ter o campeonato, por exemplo, de inverno, mês de dezembro é o campeonato Hoje de eles verão. têm alguns campeonatos que Sim. acontecem, em sua maioria, né, eu acho que ou todos, no Rio de Janeiro, aqui na cidade. Mas assim, não tem uma agenda de tipo, aqui você vai fazer isso, todo mês de junho é isso. Não, cada ano eles vão fazendo o que eles estão afim, né? Eu digo porque na natação, desde que eu sou pequenininho, desde que eu compito aí desde 84, 83, mais ou menos, a gente sabe que no meio do ano tem os campeonatos brasileiros de inverno, no final do ano tem os campeonatos brasileiros de verão, isso desde a categoria infantil até a categoria júnior, os campeonatos nacionais, a gente tem categoria adulto no meio do ano, as eliminatórias para Mundial e Olimpíada, a gente sabe que vai ser no mês de abril, não tem maio. Isso no jiu-jitsu. Tem calendário, né? Tem um calendário. Não tem e esse isso, calendário, assim, um time que vai para o Mundial. Isso facilita vai o atleta, quer, tem atleta, né? a programar Sim, o treino dele. claro. Né? Facilita os Mas no clubes, jiu-jitsu não tem facilita a isso, periodização assim, de treinamento, então, e facilita também, por você ser mais organizado, você acaba trazendo objetivo e fidelização do aluno. Claro. Porque você tem aquele aluno que quer apenas fazer o jiu-jitsu como uma qualidade de Lifestyle, vida, claro. E você tem muitos atletas que se apaixonam e querem competir. Então, a competição master é muito importante. Eu costumo dizer que o master é o mirim com cartão de crédito. Que vai sustentar a confederação, que vai viajar, que vai comprar um determinado produto, que vai contratar um professor, um fisioterapeuta. Então, o master. E hoje, as confederações, elas têm 50% dos atletas master. Então, se você vê os eventos de corrida, se você vê os eventos de triatlon, se você vê os eventos de natação, o Campeonato Mundial Master, por exemplo, de natação, a gente foi o último na Nova Zelândia, né, em 2016, né? É muito mais rentável para a cidade do que até o do jovem, porque o Master, ele não quer patrocínio, ele quer viajar com a família e gastar. Então, isso também é um ponto que a federação ela tem que levar muito em conta. Sim. Muito em conta. Mas, Kira e Malvino, eu faço muito votos, assim, que vocês tenham o equilíbrio. Faço votos, sim, assim, de coração. Que você encontre... Tem que ter ou não tem que ter uma eleição, Luiz? Fala aí. Não, eu acho que tem que ter eleição sempre e tem que ter participação dos atletas. Exato. Eu, quando fui secretário nacional de esporte, eu estava muito corajoso, assim como você está agora, tá? Só que quando a gente chega em algo que a gente não conhece, a gente costuma ser mais corajoso do que quando a gente conhece. E quando eu me tornei secretário nacional, eu saí pedindo tomada de conta especial. Eu administrei 800 milhões de reais em um ano como secretário, sendo um professor de educação física. A Milênia, minha mãe, me deu muita força de aceitar esse convite. Eu me tornei o primeiro secretário professor e atleta olímpico, sem ter a habilidade necessária para lidar com a burocracia. Quando você for presidente da federação, você vai ver que
a Kira campeã vai ajudar muito, mas você vai ter que adquirir novas habilidades para gerir aquilo. Por isso que eu me cerquei de pessoas melhores do que eu. E é isso, se cercar de É pessoas, o chefe. se cercar de pessoas competentes que vão... O chefe é ter a humildade de cercar de pessoas competentes e pessoas que gostam de você. Isso aí. Então, às vezes, é até melhor você não ter uma pessoa 100%, 80%, mas que goste de você e te respeite. Claro. E eu dei a sorte. Então, isso aí pediu tomar desconto especial. Então, acarretou que muitos presidentes de federação e confederação, infelizmente, na época, tiveram que responder por atos que fizeram durante anos à frente das suas confederações, e que isso trouxe uma certa credibilidade para mim, para depois eu me tornar um político, que eu nunca imaginei que eu iria me tornar um político. E também, quando eu me candidatei, eu perdi alguns atletas na praia de Copacabana que não suportaram conviver com uma pessoa que se tornou político, e que, se o Malvino se tornar um deputado federal, um deputado estadual, um senador... Jesus, Deus me livre disso. Eu nunca imaginei. Mas só que o verdadeiro amigo do Malvino ou da Kira, você, quando subir ali na tribuna, você é o político. Claro. Então você vai dar a sua opinião. E tem muita gente que vai deixar o Malvino porque não vai concordar com o Malvino político. E isso foi um dos momentos muito tristes na minha vida. Que eu vi realmente, e momentos emocionantes de ver determinados alunos meus que votam no PSOL, né, que é o outro extremo da onde eu tô, e o cara continuar treinando comigo e falando que, porra, Luiz, eu adoro você. Eu não gosto do seu lado político, mas eu adoro, porra, aí eu choro, eu me emociono. Então você vai enfrentar um pouquinho isso nessa sua... Mas eu faço votos realmente que vocês se entendam, porque eu achei as duas tias que tiveram aqui, que são da sua idade, eu achei pessoas tão boas como você. Sim. São até parecidas com você. E vêm da mesma raiz. Então, eu torço muito, Kira. Ela tá olhando pra mim. Eu tô olhando, tipo assim... Eu tô contando aqui só barbaridade. Você pensa que eu faço as pazes, aí não dá, Luiz. Porra. Eu vou torcer sempre. Eu também, né, pô? Com certeza. Pô. Aí não dá, não, Luiz. Eu vou contra você dessa vez. Não tem problema. Eu só quero eleição, tá tudo certo. Não, acho que tem eleição. Exato. E que haja também. Pô, tá tendo um conflito lá em Friburgo, esse domingo agora, em Lumiar, MST. MST, pô, quer fazer uma reunião lá em Lumiar, não tem latifúndio. Lumiar é o distrito de Nova Friburgo. E tem o Glauber, que é um deputado do PSOL, e que, porra, eu tento conversar com ele ao máximo, ele conversa comigo também, né? Mas a gente tem que ceder em certos momentos da vida, porque o nosso objetivo é muito maior do que a gente. Sim. Entendeu? Só não entendi aonde que eu preciso ceder pra poder chegar no objetivo. Não, poxa, não. Melhor, vai. Eu tô falando das duas partes, entendeu? Porque a gente tem um objetivo muito maior em Lumiar, por exemplo, que é garantir a segurança das pessoas. Lumiar não pode receber 2.000 pessoas num momento turbilhão. Por exemplo, seria como eu fosse com a camisa do Bolsonaro no FRJ prestar contas, com 30 lutadores de jiu-jitsu me apoiando. Vai dar confusão. Sim. Então eu tenho que usar o bom senso nesse sentido. Por quê? O objetivo muito maior é garantir a segurança das pessoas. O objetivo muito maior da eleição à presidência da Federação de Jiu-Jitsu é o jiu-jitsu dos atletas, das pessoas. Mas aí o que acontece elas não querem que tenha eleição. Quando quem está do outro lado não permite que você tenha eleição? Faz o quê? Aí você faz o quê? Não tem que fazer. Ó, até Israel dialoga com a Palestina. Vocês viram aquela série Mas olha Falta, só, né? Viram Falta? Vi uma parte. Aquela Mas olha série... só, a Kira tentou dialogar. Ela tentou, foram lá. Sim. A advogada dela chegou lá, foi escorraçada na federação. Xingada. Pra fora. Entendeu? Foi posta pra Então, não há fora. diálogo, né? Se a pessoa não quer Entendeu? o diálogo, eu tentei antes de vir a público falar sobre minha candidatura e tudo, né? Eu conversei pessoalmente na primeira vez, falei que eu poderia ajudar a federação. Acaba que você se envolve também, né, Malvino? Claro, tô do lado, eu tô vendo tudo. Não, mas eu tô vendo o que tá acontecendo, não tem como. E aí, com amigos em comum, vamos conversar para o negócio não ir a público, porque não é legal, enfim. Vamos organizar por aqui para ter eleições. Não quero conversa, não quero conversa. Então, assim, e aí só agem de má fé, né? Com situações que eu estou comprovando aqui que estão acontecendo, que não são legais. Então, eu não tenho outra opção. Eu sei, entendo. Mas foi um prazer ter vocês aqui. Igualmente. Eu espero numa próxima que a gente vai saber o final dessa história, em breve, né?
Sim. Claro. E que Kira, que você continue sendo essa vencedora que você sempre foi, que morou fora do país, que adquiriu habilidades fenomenais, que teve a chance de lidar com pessoas super diferentes, né? O jiu-jitsu é uma arte leve, né? Arte suave, que você vence nos pequenos detalhes. Então não esqueça disso, né? Sim. É você ter paciência. Eu não sou lutador. Eu só fui nadador a minha vida toda. Então, mas eu observo que o jiu-jitsu, você vence nos pequenos detalhes e sabendo ter paciência para você agir na hora certa. Então, que você traga as lições para o jiu-jitsu. E Malvino, foi muito bom ter você aqui, obrigado. Conhecer você só pela televisão. Obrigado demais pelo seu engajamento. Parabéns por você ter tido coragem. Eu acho muito bonito essas pessoas que têm coragem de se manifestar. São poucos atores que têm essa coragem, e eu admiro a coragem também dos atores que pensam diferente de mim, que eu acho muito bonito, eu acho muito sincero, assim. E o papel de vocês é muito grande. Vocês entram na casa das pessoas, que foi onde justamente, infelizmente, o presidente Bolsonaro perde a eleição, quando você tem uma briga desigual de disseminação de informação, onde grande parte das pessoas vulneráveis desse país só receberam uma informação. Então, eu lhe agradeço muito por ter amenizado essa perda injusta que o Bolsonaro teve. E eu vou dar um presentinho aqui para vocês. Opa. Isso aqui são os cavaleiros, são os templários, né? Os templários iniciaram lá nas primeiras cruzadas, entre o ano 1100 e 1300. Maravilha. Eles que garantiam aí que os cristãos pudessem chegar a Jerusalém, né? Ali naquele período turbulento na Europa, eles faziam o voto de pobreza, castidade, e chegou a ter 20 mil membros esse exército, que durou durante 200 anos. Impressionante. Então, vocês são como os cavaleiros templários. Ai, Uma sim. para cada um, que vocês guardem no coração de vocês essa visita. Obrigado. Vocês estiveram aqui. Muito obrigado. Irado. Irado. Valeu. Muito bom, pessoal. Obrigado Valeu. pela presença Valeu, de Luiz. vocês, tá? Obrigado. Até a Valeu. próxima, Luiz. Muito obrigado. Valeu.